Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vida Italiana. E é o seguinte, não procure uma escola de italiano se o teu objetivo é falar italiano. A não ser que você queira fazer estritamente uma prova de certificação, não acho que fazer aulas de italiano em uma escola tradicional seja o melhor caminho. Tô falando isso porque eu já tentei aprender inglês e italiano através de escolas. Eu realmente acho que a escola tradicional ela não tem um caminho eficiente para fazer com que você fale fluentemente uma língua, né? O italiano, ou seja, o inglês, né? O foco do vídeo é italiano porque é a língua que eu domino. Eu vou então estar falando aqui para frente só sobre aprender italiano em uma escola. Posso começar falando quantas pessoas você conhece que frequentou uma escola de idiomas por anos e ainda não fala aquela língua. Isso é inacreditável, né? Como que a pessoa consegue frequentar uma escola por anos e ainda no final ela não consegue se comunicar bem verbalmente em uma determinada língua? Bom, meu primeiro contato com a língua italiana foi numa escola, né? Então fui 6 meses para uma escola, frequentei ali mais de 45 horas de curso. E o que eu não gostava é que nas primeiras aulas a gente já começou, verbo essere. Io sono, tu sei, lui ou lei é, nós siamo, sabe? Já começou aquele negócio e depois das 45 horas, acredite ou não, eu não conseguia manter uma conversação, mas assim, nada. Eu não conseguia sair do tchau, como stai, sabe? Eu não conseguia formular as frases. E uma das coisas que eu acho hoje é que quando você pensa demais, você não consegue falar, né? Então, tem um livro muito interessante do Daniel Kahneman que fala sobre a nossa mente, né? Que a nossa cabeça ela tem duas formas de pensar, né? Uma forma rápida e uma forma lenta. Então, quando você está dirigindo e entra um cachorro na tua frente, você consegue frear e depois desviar. Depois você fala assim, nossa, como que eu pensei tão rápido, né? Como que eu pensei tão rápido em frear e depois desviar do cachorro e tudo mais? Que é um reflexo, né? Que a gente chama. E quando a gente está falando, a gente meio que tem que entrar nesse modo automático, né? Nesse modo mais rápido. E a escola só fica trabalhando o nosso modo lento de pensar, né? O nosso lado de analisar as frases e analisar os tempos verbais. Isso não te ajuda na hora de falar. Então, acho que são duas estradas que a gente tem que desenvolver, seja essa do nosso pensamento mais rápido e essa também do pensamento mais lento é importante também. Mas a gente precisa, quando a gente quer falar, então a gente tem que tentar dar foco nesse pensamento mais rápido, né? A gente tem que trocar o foco. E as escolas de idiomas fazem o contrário. Elas te ensinam primeiro esse pensamento lento, analítico. Você tá ali pensando, analisando. E quando na verdade o que você quer realmente é se comunicar, nem que seja de forma simples. Bom, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter passado aí alguns meses que eu estou ensinando italiano, então estou muito orgulhoso de mim mesmo, porque foi um grande desafio para mim começar a ensinar, e eu estou aprendendo demais com as pessoas com as quais eu estou ensinando, né? Porque conforme eu vou ensinando, eu vou entendendo as barreiras e as dificuldades para falar. Então, minhas aulas são muito, muito focadas nessa parte da comunicação, em desbloquear essa parte da comunicação. Não estou falando que a gramática não é importante, né? Que as regras não são importantes. Vai chegar um momento em que você vai ter que estudar elas. Mas o meu foco é fazer com que você se comunique. Se você quiser fazer uma aula gratuita, entre em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp na tela, na descrição. Basta me mandar uma mensagem, você pode fazer uma aula grátis para tentar ver como que é, né? Esse meu método, eu faço as pessoas falarem, né? É isso que eu tento fazer. Porque tem um lado muito da memória muscular nossa, né? Da fala mesmo, como tem as pronúncias em italiano, que são diferentes do português. Então é isso que eu acho que a gente tem que dar foco, em trabalhar esse pensamento mais rápido, e tem funcionado. Tem alunos que começaram do zero, que estão se comunicando, então isso tem me deixado muito contente. Como eu falei, talvez eu não trabalhe tanto o lado analítico da coisa, né? Talvez meus alunos não consigam pegar uma frase e falar, nossa, essa frase tá no tempo verbal tal, e tal. A gente trabalha pouco isso. O negócio é se comunicar. Eu hoje estudo a gramática, as regras, tento entender melhor, mas ainda dou muito foco nessa comunicação rápida para eu conseguir desenvolver melhor o meu modo de comunicar. Para mim esse é o meu foco, mas como eu falei, se você quer fazer uma prova de certificação,
talvez você precise desenvolver realmente esse teu lado analítico. Mas se não for esse teu caso, acho que você realmente precisa não ir para uma escola. Acho que a pergunta agora é, tá, então, se eu não vou para uma escola, quais são os caminhos, né? Acho que você deve estar se fazendo essa pergunta. Eu não tô aqui só para fazer propaganda da minha aula, né? Falar, não, faça aula comigo, é o único caminho possível. Jamais, não é isso que eu tô querendo dizer. Tem muito conteúdo gratuito na internet, então, assim, uma das formas de você aprender é consumir muito, né? Consumir muita série, muito filme, música, leitura. A leitura é um pouco controversa, mas a leitura pode te ajudar, desde que tenha alguém para te corrigir, né? Principalmente para você trabalhar a tua pronúncia. Então, se você vai lendo em voz alta para tentar desenvolver a tua fala, mas seria legal que alguém estivesse acompanhando você, porque a grande análise aqui para a gente começar a finalizar o vídeo, deve ter ficado um pouco longo, é que vamos pensar como que uma criança aprende uma língua, né? Então, as nossas crianças no Brasil, elas nascem, começam a aprender o português. Elas vão para a escola com 6, 7 anos para começar, digo escola de português, né? Começam a ter aulas de português, a entender o que são os verbos. Ali por 7, 8 anos elas começam a ter, acho que, os primeiros contatos com as regras da língua. Só que a criança, ela já fala. Essa é a reflexão, né? Então eu tenho uma sobrinha de 7 anos e eu fico olhando, tentando prestar atenção nela falando. E ela fala um português muito bem. Ela já forma frases complexas, com tempos verbais muito difíceis. Mas assim, ela não faz ideia o que é um verbo. Ela não faz ideia o que é um artigo. Ela não sabe as regras. Ela não sabe como que ela consegue construir as frases. Mas ela fala. E ela fala muito bem. Então assim, ela tem um nível de português que muitos estudantes de português gostariam de estar. Gostariam de falar como ela. Porque ela fala muito bem. E como que a gente consegue 5 anos para uma escola de inglês e não consegue sair de lá fluente? A gente ainda sai falando pior do que uma criança de 7 anos. Então, assim, essa é uma reflexão boa de fazer, porque as crianças, né, nós também, quando éramos crianças, fizemos esse caminho, né? A gente aprendeu a se comunicar muito bem, falava super bem, para depois começar... Ah, então quando eu falo isso é um verbo. Ah, esses são os tempos verbais que existem. Ah, sujeito da frase. E a gente começou a analisar as coisas que a gente já falava. Então eu tento trazer isso para o italiano também. E eu acho que esse é o melhor jeito para você. Você não precisa necessariamente pagar alguém. A diferença de você pagar aulas e tal é porque a pessoa pode te corrigir e isso vai fazer que você chegue muito mais rápido, né? Porque o difícil é você falar com alguém que te corrija. Esse é o grande desafio. Mas sim, você pode usar aplicativos e lições, mas o caminho que eu indico para vocês então é conhecer a língua, não as regras. Então, consuma muito conteúdo, leitura, troque ideia, conheça outros estudantes. Você pode achar outros estudantes de italiano que vão estar em níveis parecidos com o que você está agora e você pode se comunicar com ele, marcar encontros, né, de vídeo. Hoje em dia a tecnologia está aí para isso e você pode se comunicar com eles. Existe uma troca muito grande, porque por mais que vocês estão no mesmo nível, a pessoa tem outro vocabulário, conhece outras regras e vocês vão trocando. O vídeo era esse, basicamente, fazer vocês refletirem um pouco do porquê que as escolas são tão difíceis. E um ponto importante é o custo. As escolas custam muito caro, né? O meu caminho, por exemplo, foi esse. Fiquei lá as 45 horas, que eu contei no começo do vídeo, indo para a escola. E no final das contas, depois eu peguei uma parcela daquele semestre. Digamos que o semestre custou R$ 1.500. Depois, quando eu fui renovar para o segundo semestre, eu não renovei, peguei os R$ 1.500. Daqueles 1.500 eu tirei R$ 500 e paguei professores que me davam aula por Skype. Professores que davam aula focados em falar, esse método natural do aprendizado da língua. E te digo que funcionou muito para mim. Graças a eles eu cheguei na Itália e conseguia me comunicar. Porque quando eu comecei as aulas com eles, eu era completamente travado. Então, evitem as escolas se o objetivo de vocês é se comunicar verbalmente. Se vocês querem falar, evitem as escolas. Existem muitos outros métodos por aí, novos. Esqueçam o método tradicional quando o assunto é se comunicar verbalmente. Se vocês querem se comunicar, procurem outras estradas que existem, umas aí que são muito mais interessantes. Bom, o vídeo era esse. Se você estiver interessado na minha aula gratuita, como eu falei, você pode estar fazendo aula. A gente faz aulas em grupo, então é muito dinâmico, divertido. A gente tenta rir o máximo possível para tentar deixar a aula descontraída e passar um tempo legal juntos. Então entre em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui
na descrição do vídeo. Também, se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, também basta você entrar em contato comigo no direct e a gente segue conversando. Valeu? A gente se vê na próxima. Tchau!